Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar de algumas técnicas de roteamento, que seria a gente dar um encaminhamento diferente para o nosso programa, dependendo da pergunta que está sendo feita pelo usuário. Então vamos chamar a função routing IPYNB. Então primeiro eu vou abrir as bibliotecas, vou puxar a chave OpenAPI Key. E aí eu vou trabalhar com 3 templates que vão ser usados para formar meu prompt. Então, na verdade, eu vou fazer o prompt de acordo com a pergunta que for feita pelo usuário. O primeiro prompt, o primeiro template que eu vou usar, ele é próprio para uma pergunta relacionada com carros. O segundo é próprio para uma piada que você entrar. E o terceiro, Patent Template, é própria para questões relacionadas com patente. Né? Então, Patent Template, você é um assistente que responde perguntas sobre pedidos de patente. Bom, como é que ele vai saber quais são essas 3 categorias? Eu vou mandar para ele algumas frases que poderiam ser perguntas típicas de cada uma dessas áreas, que é para ele ter uma ideia mais ou menos de que são esses grupos. Então, perguntas relacionadas com carro, eu coloquei aqui 3 perguntas características, para ele ter uma ideia que tipo de pergunta que eu estou fazendo nessa categoria, carro questions. Aqui, piadas, eu coloquei 3 piadas aqui. E patentes, eu coloquei 3 perguntas relacionadas com patentes. Tá? Bom, então, vamos rodar aqui essa primeira função. E a segunda, que é essas listas aqui, que vai ter os treinamentos que eu vou usar. Tá? Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os embeddings dessas questões aqui, dessas questions. Então, para cada uma delas, eu vou pegar, por exemplo, carro questions. Eu vou carregar o carro question embeddings. Eu estou usando o modelo Text Embedding 3 Small da OpenAI. E os meus vetores têm 1536 dimensões. Vou fazer a mesma coisa com piada e com patente. Então eu vou ter o meu conjunto de embeddings relacionados com esses grupos de treinamento aqui. Tá? Então eu vou calcular aí meus embeddings. Ele vai pegar cada frase de cada um desses grupos, vai calcular os embeddings e vai calcular aqui uma lista com os embeddings. Tá? Como é que vai funcionar a coisa? Né? A coisa vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou criar uma chain, né? Eu vou criar uma chain que ela vai receber uma query, depois vai dar um run pass-through, passa essa query adiante. Eu vou passar essa query para uma função, essa função prompt router. O prompt router, essa função, ela vai receber essa input, que é a minha query, e aí ela vai calcular a embedding da minha query. Depois, ele vai calcular a similaridade dessa embedding da minha query embedding, com a de cada uma das categorias que eu coloquei. Carro question, piada question e patent question. E eu vou calcular a similaridade em cada um desses casos. Bom, aí eu determino quem é a máxima similaridade, quem é que tem a maior similaridade desses 3 aqui. Vamos supor que carro similaridade seja a máxima. Então, a máxima similaridade é o carro similarity. Tá? Então, eu sei que eu vou chamar o prompt do carro template. Aí eu vou imprimir aqui, ó, questão relacionada a carros. Se quem tiver maior similaridade for piada, aí eu vou chamar o prompt próprio das piadas. Caso contrário,
eu chamo o prompt das patentes. Então a coisa vai funcionar da seguinte maneira: eu tenho uma query, né? Eu vou mandar para esse prompt router. Aqui é um exemplo que eu mando para o prompt router. Vamos ver o que ele faz nesse caso aqui. Qual o melhor modo de melhorar a durabilidade da bateria de um carro? Ele já mandou para o prompt router. O prompt router calculou a similaridade dessa pergunta, calculou o embedding dessa pergunta. Depois viu o embedding dela. Ela é parecida com o embedding de quem? É mais parecido com o embedding do carro. Então ele caiu nesse item aqui. É uma questão relativa a carros. Então já selecionou o prompt de carros, tá? Então é assim que eu vou tá selecionando. Então, como é que então funcionaria essa questão? Então, depois eu chamaria a função invoke, que é para fazer a pergunta, né? Então, no caso, como melhorar a durabilidade da bateria do meu carro? Eu faço a pergunta. E ele vai identificar, essa pergunta é relacionada a carros. Ele vai chamar o prompt, depois ele vai chamar a LLM usando esse prompt. Qual que é o prompt dos carros? Você é um especialista em automóvel, tem conhecimento de mecânica, forneça respostas claras e úteis. Pronto. Então ele vai dizer, para melhorar a durabilidade do carro, siga essas dicas. Então é uma resposta clara e útil, tá? Vamos supor que você queira saber o status de um pedido de patente. Como é que ele vai classificar isso? Opa, ele classificou como questão relativa à patente. Aí ele vem, para verificar o status de pedido de patente é necessário consultar. Ele já vai responder. Ele já passando por aqui, ele já está respondendo, tá? Ele passou por aqui, tá? Qual seria a jogada? O que você poderia fazer aqui para incrementar isso aqui? Quando ele identificar o setor, por exemplo, aqui, identificou patente, você nesse momento aqui poderia criar um contexto para ele. Por exemplo, aqui você poderia identificar qual é o número do patente que ele está se referindo e nesse momento aqui você fazer uma consulta à base de dados para saber do que se trata o pedido, qual o andamento do pedido, qual o status do pedido e criar um contexto. E isso já ser usado no prompt template dele. Então, o patent template ia aceitar um contexto também. E aí a resposta já vinha com aqueles dados da base de dados. Então, seria uma alternativa para você mesclar a consulta à base de dados com esse roteamento aqui. Bom, a outra pergunta, conte-me uma piada sobre girafas. Ele vai perguntar, opa, é uma piada relativa a piadas. Claro, porque as girafas têm pescoço para conseguir dar beijo de bom dia nas nuvens. Pronto. Então ele respondeu, você é um comediante alegre e divertido, dado uma pergunta, cria uma piada sobre a pergunta. Ele criou uma piada sobre a pergunta. Então, veja então aqui que esse roteamento, né, ele é feito basicamente, tomando como base esse treinamento aqui, né? Quanto mais perguntas você tiver aqui, melhor você vai categorizar as suas perguntas. Então, se você tiver problemas de categorização, ele está errando a categoria. O segredo seria você melhorar esse treinamento aqui. Colocar mais perguntas aqui para fazer o treinamento. E a outra questão você pode criar um contexto aqui. Quando ele identificar a categoria, você criar um contexto e passar para o template. Que aí o template já vai trazer uma informação própria dessa categoria. Vai trazer um contexto próprio dessa categoria. Então é isso. Muito obrigado, então.